Bom dia. Tudo bem? Fala bom dia aí. Good morning. Say good morning, people. Good morning. Chonachim. Fala aí, Chonachim. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 46 a 52. Mark chapter 10, verses 46 to 52. Marcos 10, 46 a 52. Você tem aí 2 minutos para dar uma lidinha bem rápida, tá bom? Depois a gente faz uma reflexão sobre esse texto nessa manhã. Então, em silêncio, dê uma lidinha. Então a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu não sei se vocês chegaram a ver aqui um vídeo que postaram, que eram aqueles experimentos sociais, social experiments, sei lá como é que é. Que era um menino, que ele era um ator, ele estava só de bermuda e camiseta no frio de, sei lá, 0 graus, 3 graus, deitado na rua. E as pessoas iam passando e ninguém olhava para ele. As pessoas andavam rápido, as pessoas iam digitando no seu celular. Ninguém notava aquele moleque, ninguém notava o menino tremendo de frio. Alguns vinham, eles olhavam, mas eles fingiam não ver, eles iam embora. Alguns olhavam, paravam, mas eles se lembravam do seu compromisso, então eles saíam correndo. Depois de umas 2 horas, um homem parou e deu a sua roupa ao menino. A história que a gente vai ver hoje é muito parecida com isso. A história que a gente leu, a passagem que a gente leu, é uma passagem bem famosa. É uma passagem que você já ouviu milhares de vezes sobre ela. É uma passagem onde Jesus está com seus discípulos e uma grande multidão que sempre o seguia. E eles estão saindo de Jericó e indo para Jerusalém. Para quê? Para Jesus entrar montado num jumento. Para a entrada triunfal de Jesus. Na agenda de Jesus, na cabeça, no coração de Jesus, estava a crucificação, estava o sofrimento, estava a humilhação. Na cabeça, na agenda de Jesus, no compromisso de Jesus, estava o plano de salvação.
Na agenda dos seus discípulos, na cabeça, no coração dos seus discípulos, estava uma outra agenda. Que era ir para Jerusalém, sim, mas não ir para a crucificação. Ir para o palácio, tirar Herodes de lá e coroar o novo rei Jesus. Então esses seguidores, eles estão apressados. Eles estão cheios de expectativas, eles querem ver o novo rei sentado no trono. E Jericó ficava a uns 25, 27 quilômetros de Jerusalém. Jericó era uma cidade grande, era uma cidade importante. Mas Jericó também era a última parada daquelas caravanas, dos peregrinos que queriam ir para Jerusalém. Jericó é onde as pessoas tinham que parar para reabastecer. Sabe quando você vai na estrada e tem a placa, último posto em 300 quilômetros? Então você sabe que você tem que reabastecer. Então Jericó era um posto de reabastecimento. Mas era um posto onde as pessoas tinham que se reagrupar, formar grupos. Porque a estrada de Jericó para Jerusalém é cheia de assaltantes. E também Jericó é uma cidade onde as pessoas precisam descansar. Porque o último quilômetro entre Jericó e Jerusalém é uma subida íngreme. 1 quilômetro de subida. E como a estrada que liga Jericó a Jerusalém é uma rota de peregrinação, existiam muitos mendigos, existiam muitos pedintes, cegos, mancos, aleijados, todos sentados à beira da estrada, um igual ao outro, eles se identificam. Um olha para o outro e fala, a gente é colega de trabalho. Eles se identificam. E nessa época do ano, que é Páscoa, o tráfego, nessa estrada era enorme. Então parece que tinham mais pedintes, mais pessoas esmolando, mais pessoas às margens. E entre elas tem um cego. Entre elas tem um cego lá sentado, pedindo esmola. No contexto dessa época, você ser cego é você ser amaldiçoado. É porque você foi amaldiçoado porque você pecou. Se você abrir sua Bíblia em João 9, 1, 2, quando os discípulos veem um cego de nascença, eles perguntam para Jesus, mestre, quem pecou? Foram os pais dele ou ele? Para ele estar assim. Ou seja, se você é cego nessa época, você é um amaldiçoado. Você é um miserável. Você tem que viver à margem da sociedade. O seu único emprego, talvez, seja pedir esmolas. É tudo o que você pode fazer. Aonde? Sentado à beira de estradas, sentado às escadarias do templo. Esse dia, esse cego estava lá, cumprindo o seu papel, pedindo esmolas. Imagina uma estrada toda poeirenta. Imagina uma estrada toda poeirenta, que você tem que ficar sentado nela todo dia. Imagina como fica o cabelo desse cara. Imagina como fica as mãos. Imagina como fica a roupa. Imagina como fica o manto, o cobertor, a capa dele, que ele se sente em cima. Enquanto ele vê aquela multidão passando, levantando poeira e pó com os seus pés, com as suas passadas. Mas esse cego, que não era surdo, ele ouve um burburinho diferente. Ele ouve um barulho, um alvoroço diferente, não são igual as outras caravanas que vêm em passadas lentas. Mas é uma caravana que vem apressada, é uma caravana que vem comemorando, uma caravana que vem cheia de expectativas. É uma caravana diferente das outras que está rumando para Jerusalém. Então esse cego, que não é surdo, ele ouve dizer que quem está vindo é Jesus, com seus discípulos e uma grande multidão. E sem perder tempo, esse cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto ele grita, enquanto ele se esguela, enquanto ele acaba com seus pulmões gritando, os discípulos de Jesus, os abre-alas, não tem aqueles policiais quando você está no maior trânsito, aí vem uns policiais de moto, fecha o trânsito para as outras polícias passarem, pois é, os discípulos abre-alas chegaram para o cego, cala a boca, sai fora, sai fora.
Sai! Cala a boca, sai do caminho, sai do caminho! Sai do caminho! O mestre não pode perder tempo com você. O mestre não se associa a pessoas como você. Você não é como nós, seguidores de Jesus. Nós estamos na crista da onda. Estamos indo para Jerusalém, ver o novo rei. Você é um amaldiçoado, um miserável, que tem que viver à margem da estrada pedindo esmola. Saia daqui, cala a boca, não fale nada. Os discípulos queriam transformar o cego, que não era surdo, em um mudo. Parece que, para cumprir essa agenda dele, de coroar o novo rei, nada pode atrapalhar. Ninguém pode ficar no seu caminho. Ninguém pode ficar no seu caminho. E olha que essa coroação deles é uma coroação fictícia, de mentira. Está só na cabeça deles. Por quê? Porque esses discípulos que estão seguindo, esses seguidores de Jesus, que estão mandando o cego ser mudo, são os mesmos que depois de uma semana vão pedir Barrabás em vez de Jesus. São os que vão gritar, crucifica-o, para Pilatos. São os mesmos. Implacáveis. Sabe o que é uma pessoa implacável? É que não tem misericórdia. Eles não têm misericórdia alguma com aqueles que interrompem a sua agenda, com aqueles que atrasam as suas vidas tão corridas. Eles não querem nem notar, eles não querem enxergar, eles não querem se associar, eles não se veem como esse cego. Eles não se veem como esse cego. E você pode estar pensando, e a gente pode pensar, que absurdo. Esses caras não estão nem aí para um pobre cego. Que absurdo, os caras só estão preocupados em fazer as coisas deles, viver a vida deles, fazer a correria deles, e não estão nem aí para as pessoas, para os pobres, para os injustiçados. Que coisa louca, quem são esses caras? Eles nem parecem discípulos de Jesus. Eles são discípulos falsos, e são mesmo. Eles não estão nem aí. Parece que eles nunca viram que Jesus curou um monte de gente. Jesus expulsou o demônio de um monte de gente. Parece que eles nunca testemunharam que Jesus se associava com essas pessoas. Esses discípulos, cara, são falsos. Mas a grande questão é, não somos nós assim também? Não somos nós assim também? Implacáveis. Quando alguém que você considera um nada atrasa a sua agenda. Não somos nós assim também? Que dizem que eu irei contar a tua história até os confins da terra. Não somos nós que cantamos isso e louvamos e declaramos a Deus essas coisas, esses louvores tão bonitos, mas que no nosso dia a dia vivem preocupados com as nossas próprias correrias, com as nossas agendas cheias de compromisso para nós mesmos. Não somos nós iguais a esses discípulos, esses seguidores, que não querem enxergar as pessoas que estão à margem, pessoas excluídas, pessoas miseráveis. Não somos nós iguais na escola ou na nossa família, que a gente não liga se alguém está sofrendo, se alguém vive sozinho. Não somos nós igual a eles, que evitamos olhar na cara, que evitamos perceber, que evitamos prestar atenção, porque a gente se acha sobre a crista da onda. Eu sou abençoado. Eu venho na igreja e eu sou cristão. Não é igual eu. Não somos nós assim implacáveis. Não somos nós cegos, ou que se fingem de cegos para não ver aqueles que não são iguais a nós. Os seguidores de Jesus eram implacáveis. Nada podia atrasar a sua agenda. As minhas filhas estudam de manhã, né? Só a Bibi e a Bebel, a mais velha e a do meio.
E eu que levo elas para a escola. Cara, eu adoro levar minhas filhas para a escola, porque antes de entrar elas me dão um beijo, me dão um abraço, elas falam, I love you. Eu falo, I love you, boa aula. E elas entram, a Bebel não, a Bebel, papai, beijo, abraço, beijo, abraço, beijo, abraço, dá uns 5. Eu te amo, papai, tchau. Mas as minhas filhas, a gente sai de casa umas 7 horas, 7h05, né? E quando eu saio da porta de casa, eu vejo que o elevador está no 25º andar. Eu moro no 19º. Quando eu vejo que está no 25º, eu já fico estressado. Porque, cara, no 25º mora uma família. 25º não, 25º. Mora uma família que, cara, que os caras seguram o elevador forever. De verdade. A gente já chegou a esperar, cara, uns 5 minutos o elevador. Quando eu vejo 25, eu falo, dá raiva. Dá vontade de ficar batendo na porta do elevador. Mas um dia o elevador estava no 25. Eu apertei o elevador, desceu, vazio. Aí eu falei, entra, vambora. A gente entrou, apertei a garagem. O elevador subiu para o 25. Olhei para as minhas filhas. Aí, a porta do elevador abriu. Aí veio um molequinho desse tamanho. Aí a porta do elevador ele fez assim, pôs um pé aqui, e ficou assim. E a gente lá dentro, tipo... E o moleque lá. E a gente escutava, porque a porta da casa dele estava aberta, escutava assim, tá pronta, filha? Tá pronta? Se arruma logo. Tá pronta, meu amor, vamos logo. Ainda não, tá bom, mas vai logo. E o moleque segurando e a gente lá dentro. Passando o tempo, cara, tem que levar minhas filhas para a escola. E depois de, cara, muito tempo, saiu a família correndo. Ai, tem gente? Não, amigão, ilusão de ótica. Aí eles entraram correndo e a gente desceu. Cara, e toda vez que eu vejo essa família, cara, implacável. Implacável, eles me atrasam a vida. Eles atrasam a minha correria. Cara, eles são horríveis, eu nunca mais quero vê-los. Mas sabe de uma coisa? Deus não é implacável. Jesus não é implacável. Enquanto os discípulos estão lá, os seguidores de Jesus estão lá tentando transformar o cego, que não é surdo, em mudo, ocupado e preocupados e na expectativa das suas agendas ser cumprida, de ver a sua expectativa da cabeça dele, do Messias, da cabeça dele ser coroado. Enquanto eles tentam gritar, jogar o ceguinho para fora da estrada, esse cego grita ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que Jesus faz? Jesus, ele ouve, Jesus, ele para. E Jesus presta atenção. E Jesus diz aos seus discípulos, chamem-no, tragam ele aqui. Então esses mesmos discípulos que não queriam enxergar, que esses mesmos seguidores de Jesus que não queriam parar, eles são obrigados agora a parar, a olhar para o cego, a prestar atenção no cego, no miserável, no pobre, ao que vive às margens. E eles são obrigados a conversar e dizer, se anima aí, o mestre está te chamando. E quando esse cego ouve que Jesus está chamando, ele deixa a capa onde ele estava sentado, ele deve ter deixado as moedinhas cair no chão, e ele se levanta num pulo só, não importa se ele está sujo, não importa se o olho dele está cheio de ramela e cheio de poeira, não importa se a unha dele está cheia de Nutella, depois de coçar o pescoço, não importa se esse cego tem as roupas surradas e rasgadas, que a sua unha está comprida, que o seu nariz está escorrendo, que a boca está cheia de baba de tanto gritar. Ele se levanta num pulo e ele vai tateando entre as pessoas, procurando o mestre. Onde está Jesus? E as pessoas começam a abrir caminho. E no meio do caminho uma clareira se abre, Jesus está lá no meio, ele chega a Jesus. E Jesus olha para ele e diz, o que você quer que eu te faça? E o cego diz, Raboni, hinablepso, mestre,
Eu quero recuperar a minha visão. E Jesus diz a ele: vá, a tua fé o curou. Então esse cego começa a enxergar de novo, ele começa a tentar se ajustar à luz do dia, à luz do sol, ele tenta se ajustar à claridade do dia, e quando ele consegue focar o seu olho na primeira coisa, lá está lá Jesus, olhando para ele. Então esse cego, ele não vai embora assim como Jesus disse, mas o que ele faz é seguir Jesus pelo caminho. E a grande questão é, se o nosso Mestre, o nosso Senhor, parou, ouviu, nós temos que parar e nós temos que ouvir aqueles que sofrem, aqueles que são miseráveis. Se o nosso Mestre, nosso Senhor, foi misericordioso, Ele espera que nós, os seus seguidores, sejamos misericordiosos. Se o Mestre, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, prestou atenção e ouviu o cego, Ele espera de nós, seus discípulos, que façamos o mesmo. O que Jesus faz é tirar esse homem da margem, não da margem da estrada, isso também, mas da margem da sociedade, excluído da sociedade, da margem da vida. O que Jesus faz é isso. E o que Jesus espera é que nós façamos o mesmo. Façamos o mesmo. Tirar as pessoas que estão à margem da vida, que estão indo para o inferno. Ou pessoas que estão sofrendo. Pessoas excluídas. Pobres e miseráveis. Que a gente insiste em não querer ver. O que Jesus faz de mais importante é tirá-lo da margem e botá-lo no seu caminho, para que ele pudesse seguir Jesus. Para que ele pudesse seguir Jesus. Enquanto nós formos implacáveis com homens e mulheres que são, candidatos e potencial a entrar no reino. Por que eu digo que as pessoas que te cercam na escola, as pessoas que te cercam no trabalho, as pessoas que te cercam na sua família, no seu grupo de amigos, são candidatos em potencial a entrar no reino? Por que eu digo isso? Porque você conhece o Evangelho e você está no meio deles. Quando existe uma pessoa que conhece o Evangelho e ela é cercada de outras pessoas, essas outras pessoas são potenciais candidatos a entrar no reino. Por quê? Porque você conhece o Evangelho. E cabe a você demonstrar o Evangelho, cabe a você falar do Evangelho, cabe a você viver do Evangelho. Por isso que as pessoas que te cercam, as pessoas com quem você se encontra todo dia, ou as pessoas que você passa por elas todo dia, são candidatos em potencial a entrar no reino. Porque você conhece o Evangelho, porque você conhece o Messias, o Salvador verdadeiro. Não podemos ser implacáveis. Temos que seguir Jesus. Temos que seguir Jesus. A agenda de Jesus estava cheia de pessoas. A agenda de Jesus não estava preocupada na sua coroação. Não era isso. Na agenda, no compromisso de Jesus, estava assim a cruz, o sofrimento, estava assim o plano de salvação. Mas por quê? Porque a sua agenda estava cheia de pessoas. Homens e mulheres. E diferente dos cegos e os mancos que se identificam, diferente dos discípulos que não se identificam, Deus, que é todo poderoso, para o homem se identificar com Ele, veio na forma de
homem. O Deus Todo-Poderoso, para que você pudesse se identificar, para Ele se identificar com você, veio na forma de homem. E Ele morreu numa cruz, por causa dos nossos pecados, na forma de homem. Porque perante a cruz e perante Deus, somos todos iguais. Não importa se estamos na crista da onda, não importa se somos top, não importa se somos os que vivem à margem, somos todos iguais. Por quê? Por quê? Porque na agenda de Deus, na agenda de Cristo, há homens e mulheres, há pessoas. É por isso. Um Deus que se esvaziou. Um Deus todo-poderoso, que decidiu vir em forma de homem, morrer em nosso lugar e ressuscitar. E nos dar o exemplo para quê? Para que a gente pudesse se identificar com Ele. No time de Deus, existem pessoas que vivem às margens. Existem pessoas que estão aqui dentro, que vivem sozinhas, que ficam isoladas. Existem pessoas aqui no time de Deus que se sentem sozinhas. Existem pessoas aqui no time de Deus que são excluídas. Assim como existem pessoas na sua escola que são excluídas, que sofrem bullying, aqui dentro também tem. Na sua família, existem pessoas que sofrem. Jesus enxergou essas pessoas. Jesus enxerga cada um. E Ele espera que nós, os seus discípulos, os seus seguidores, façamos o mesmo. Que a gente ouça, que a gente pare, que a gente dê atenção, que a gente demonstre misericórdia, que a gente os tire da margem e os coloque no caminho de Cristo, no caminho da vida. Deus continua fazendo isso nos nossos dias, através da tua igreja, através das pessoas que dizem que são os seus discípulos. Não são mais os discípulos que afastam as pessoas, não é isso que Deus precisa, mas de pessoas, discípulos e seguidores que trazem as pessoas para o caminho. Por quê? Porque sim receberam do amor, sim receberam da graça, sim entenderam a mensagem da cruz, mas principalmente porque as pessoas, os seguidores verdadeiros, entendem que também são cegos, mancos, aleijados, desesperados, necessitados da presença de Deus. Enquanto eu preparava essa palavra, eu me lembrei de uma história que aconteceu no ano de 2002, na primeira vez que eu fui para o Amazonas. Eu lembro que eu estava no barco hospitalar, e eu estava assim, tem a murada do barco, eu estava olhando, porque o dia estava muito bonito, sabe? É incrível um negócio no Amazonas, o céu estar azul sem o sol estar lá, porque o sol está lá toda hora, mas nesse dia o céu estava azul, lindo, sem nenhuma nuvem, e não estava quente. O rio era um braço do Rio Negro, então o rio ele era negro, mas ele estava lisinho, era um espelho. Era um espelho, cara, lindo. Você conseguia ver o céu refletido na água. As margens dessa comunidade que a gente estava, tinha um verde, um gramado que cercava o rio, que era lindo. E enquanto eu estava lá, com um marinheiro do barco, a gente estava conversando, eu vi uma canoa, cara, desse tamanho, pequenininha, com um homem sentado na pontinha remando. Mas ele remava de um jeito tão tranquilo, sabe? Tão sereno, ele não espalhava a água na hora de remar. Era tão tranquilo, tão calmo. Era tão bonito, porque o rio que era um espelho, depois que a canoa passa, fazia aquelas ondinhas, sabe? E as ondinhas eram todas simétricas. Cara, era muito bonito. E quando ele estava passando, o marinheiro olhou para mim e falou assim: "Ei, Elias, olha o leproso." Eu falei: "Quê?" Ele é leproso, ele não tem mão, ele não tem os dedos, ele não tem a ponta do nariz. E eu falei: "Como vocês sabem disso?" Aí ele falou: "Espera um pouco." Ele foi lá, pegou umas fotos, né?
Eu falei, que fotos são essas? Ele mostrou a foto, estava esse leproso e uma mulher, esposa dele, que também era leprosa, que não tinha os dedos do pé, não tinha a ponta do nariz. E um dia, a tripulação do barco resolveu visitar essa família que vivia isolada, esse casal que vivia isolado de leprosos. E nesse barco, eu lembro, tinha uma cozinheira, o nome dela é Dona Francisca. Imagina uma cabocla brava. Cabocla, meu, do Amazonas é brava. Fala alto, é mandona. Meu, se você não faz as coisas direito, toma xingo. Brava. Dona Francisca, a cozinheira. E o que esse cara me contou, quando eles chegaram nessa casa, a Dona Francisca também estava lá. E quando ela olhou para a mulher leprosa, disse, qual é o teu nome? Bem alto, porque cabocla é cabocla. Qual é o teu nome? E a leprosa disse, Francisca. Então, Dona Francisca, a cozinheira, foi até a Dona Francisca leprosa. Lhe deu um abraço e um beijo. E disse, Deus te abençoe. Eu também sou Francisca. E as pessoas do barco ficaram assustadas com a Dona Francisca, a cozinheira, tipo, quem é essa mulher? O que é aquilo que fica lá na nossa cozinha falando alto, gritando e brigando? Quem é essa mulher? Mas quem mais se assustou foi Francisca, a leprosa. E disse que ela, com a cara feliz e assustada, olhou para Francisca e disse, obrigado. Faz tanto tempo que ninguém me abraça e me beija. Nem os meus filhos vêm aqui me ver mais. E naquela tarde, a tripulação apresentou o Evangelho e o Salvador. E Francisca, a leprosa, aceitou Jesus. Por quê? Jesus se identifica com os homens. Dona Francisca se identificou com Dona Francisca. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus na vida da Dona Francisca, a cozinheira, e Deus agindo, Dona Francisca, a leprosa, conheceu Deus, conheceu Jesus. Lembra daquele vídeo que eu falei lá no começo, do homem que parou para o menino de rua? O homem, primeira pergunta que ele fez foi, você é morador de rua? E o menino disse, eu sou. O homem disse, eu também sou, eu já passei por isso, toma minha roupa. Precisamos trocar a nossa agenda, que se preocupa apenas com a nossa própria correria, que se identifica somente com aqueles que são top, para pegar a agenda de Deus, que é repleta de homens e mulheres, onde todos são iguais. Ricos, pobres, coreano, brasileiro, negro, branco, amarelo, vermelho, são todos iguais. Não importa se estão sentados numa cadeira de escritório no último andar da Berrine, ou se estão à margem da estrada poeirenta, pedindo esmola. Não importa se estão usando um terno Ricardo Almeida, Armani, sentados na sua sala com vista para o Shopping Paulista, estou brincando. Ou se estão usando roupas surradas e poeirentas. O que o mestre faz com todos é ouvir, parar e dar atenção. Os falsos seguidores de Jesus o negaram dizendo, queremos Barrabás, crucifica-os. Os discípulos que sobraram são aqueles que foram espalhar a boa nova para todos aqueles com que ele se identificava, ou seja, com todos. Time de Deus. Existem pessoas que vivem à margem no nosso dia a dia. Existem pessoas que vivem à margem aqui dentro do time de Deus. Como discípulos de Jesus que dizem seguir o Mestre, precisamos fazer o que o Mestre faz.
somos todos iguais. Somos todos iguais. Vamos orar. Vamos levantar do nosso lugar hoje e vamos ter um minuto de oração. E eu só tenho uma pergunta para te fazer. Tenho duas perguntas para te fazer. A primeira pergunta é: o que está na sua agenda? O que está marcado na sua agenda? O que está lá diz respeito somente a você? É tudo para você? É só você? É a sua correria só? É a sua própria agenda só? É isso que está lá? É isso que está lá? Eu queria que você pegasse essa sua agenda agora e comparasse com a agenda de Jesus. Na agenda de Jesus estão os cegos, estão os mancos, estão os aleijados, os miseráveis, os excluídos. Na agenda de Jesus estão também você e eu, a sua igreja. Na agenda de Jesus está a família do 25º andar. Mas está também aquele que na sua escola fica isolado, sofrendo sozinho. Na agenda de Jesus estão os seus pais, os seus irmãos. Na agenda de Jesus estão os seus funcionários e os seus chefes. E a pergunta é se você é realmente um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus. O que você vai fazer com a sua agenda? O que você vai fazer com a sua agenda? Deus parou para o cego. Deus deu atenção, Deus olhou para o cego. O que Ele quer que os discípulos façam, que os discípulos parem, prestem atenção, que olhem para as pessoas que estão à margem. Para quê? Para trazê-las de volta ao caminho. O caminho que um dia você pôde encontrar, porque alguém te levou a esse caminho, e que você tem que fazer o mesmo, para levar a todos, para esse caminho que é de vida. Então tenha alguns momentos de oração e diga: Deus, essa é a minha agenda, mas eu quero ter a sua agenda. Me ensina, me mostra, me transforma. Então tenha alguns momentos de oração com Deus, e depois a gente vai louvar mais uma vez e vamos orar. Fique à vontade para conversar com Deus. De mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho,
do teu perdão, dá-me um novo coração. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, não é assim. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor Deus, acabamos de cantar, dá-nos um coração igual ao teu. Deus, queremos ser verdadeiros seguidores e discípulos de Jesus, que não tenha agenda lotada de compromissos egoístas para nós mesmos, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, mas queremos entregar a Ti essa agenda e receber da Tua, e com ela o Teu coração, os Teus olhos que enxergam aqueles que estão às margens, o Teu coração que ama aqueles que estão à margem, e que a gente, ao abrir essa agenda, a gente possa encontrar homens e mulheres, candidatos em potenciais a entrar no Teu reino, porque nós conhecemos o Teu Evangelho. Nos ensina, ó Deus, nos encoraja, nos dá ousadia de levarmos as pessoas, de reconduzirmos as pessoas ao Teu caminho, Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.